O conteúdo de valor, ele conversa com a dor. Ou com um desejo muito grande da audiência. O conteúdo de valor, gente, nada mais é do que aquele conteúdo que agrega para aquela pessoa. O próprio nome já diz, conteúdo de valor. É um conteúdo que gerou algum tipo de valor para aquela pessoa. Sabe aquele conteúdo que você escuta, que você lê e que parece que ele foi feito para você? Quantas de vocês aí, ao longo das minhas falas dentro dessas aulas de aquecimento, falaram justamente isso? Isso aí é para mim. O que é isso? Isso é um conteúdo de valor. É quando a pessoa sente que aquilo, de alguma forma, foi produzido para ela. Parece que a pessoa conhece ela. Quanto mais você conhece a tua audiência, melhor você comunica com a tua audiência. Por isso que é importante a gente estudar a nossa persona, já já a gente vai falar disso. Então, lembrar que o conteúdo de valor é aquele que é relevante, que agrega, que é claro, que é objetivo, que não usa linguagem de psico. O que é linguagem de psico? Sabe aonde que a gente é, às vezes? A gente quer mostrar tanto que a gente sabe que a gente se atrapalha nas palavras. O conteúdo, ou gerar autoridade, não está conectado com você falar difícil. Muito pelo contrário. Está mais conectado com o quanto você tem habilidade de simplificar as coisas, de a pessoa entender e dizer, cara, era só isso, que massa, do que você falar difícil que ninguém entende. E às vezes isso acontece. Então, inclusive na psicanálise, nada de errado com a psicanálise, muito pelo contrário. Mas às vezes a própria forma de explicar dentro da psicanálise, por ser bastante subjetiva, faz com que às vezes a pessoa que está do lado de cá não consiga entender a mensagem que a psico quis passar ali para ela. E aí pode ser que o conteúdo acabe não agregando tanto quanto poderia. Então, uso a psicanálise porque a gente sabe que traz uma linguagem ainda mais aprofundada, ainda mais subjetiva. Mas ainda que seja, é importante que a gente consiga, de alguma maneira, simplificar ao máximo para que esses conteúdos realmente cheguem para a pessoa. Gente, de nada adianta você produzir um conteúdo que ninguém vai ler. De nada adianta você produzir um vídeo que ninguém vai ver. Então, você precisa entender o que vai fazer as pessoas terem interesse em ver. E toda a nossa linguagem também manda nessa parada. Então, a linguagem clara e objetiva, a linguagem que não precisa ser a linguagem de psico. Né? Esses dias eu estava falando com uma das meninas no VDP, que ela escreveu, não sei o que ela escreveu lá de crença. Era uma headline que ela fez escrito crença. E ela disse, Fran, não sei, parece que não tá engajando. Eu disse, tá, então vamos analisar o teu post. Aí foi analisar o post dela, junto com as meninas, ela me autorizou. E aí eu disse, sabe o que está acontecendo? Não tinha uma imagem que conectava, não tinha uma imagem que falava com a audiência, não estava chamando atenção a headline em si, que é o título, e estava falando de crença. Aí pensa comigo, quando eu falo em crença e a gente está entre psicos, nós sabemos o que é uma crença. Quando eu falo em crença e eu não estou entre psicos, é muito provável que essas pessoas não tenham a clareza que nós temos sobre crença e pode ser que ela faça uma conexão religiosa com a palavra. Entende? Tem muita gente que associa a crença com a questão religiosa. Tem muita gente que não sabe o que significa a palavra ressignificação. Eu já falei várias vezes com pacientes dentro do consultório, essa pesquisa eu já fiz dentro do consultório, sobre a palavra ressignificação. E muitos pacientes não sabem o que é isso. E não tem nada de errado, gente, não tem nada de errado, eles não tinham que saber mesmo. Tá tudo certo. É nosso papel explicar. Mas a gente tem que cuidar sobre quais são as palavras que a gente está usando, porque às vezes a pessoa nem entendeu, ela não se ligou que aquilo lá é para ela. E para conectar, ela tem que se ligar que é para ela. Ela tem que entender que é para ela. Você entende? Se eu usasse hoje, falasse aqui para vocês, hoje eu tô falando do conteúdo certo que te ajuda a captar pacientes. Na psicologia é difícil quem não quer captar paciente. Quem quer viver da clínica quer captar paciente, certo? Então eu usei uma headline, uma forma de te chamar, um título que te desperta atenção. Agora, imagina se eu coloco ali, vamos falar de produção de conteúdo? Provavelmente não geraria o mesmo interesse. Mas sim, nós estamos falando da produção de conteúdo. E sim, é o conteúdo que te ajuda a captar pacientes. Então, eu preciso pensar no que a minha audiência quer também ouvir para que ela entenda que aquele conteúdo é para ela. Caso contrário, não vai adiantar nada. Não adianta eu trazer um conteúdo maravilhoso com uma headline ruim que a pessoa não sabe nem que é para ela não vai ver. O que é o conteúdo de valor? O que é relevante, o que agrega, o que traz linguagem simples e objetiva, o que não usa linguagem de psico, o que filtra a teoria. Lembra que a pessoa não vem no teu perfil para aprender a teoria. Ela não quer a teoria. Sabe por quê? Porque se ela quisesse a teoria, gente, era bem simples, era só ela dar um Google. As pessoas não vêm para o nosso perfil procurando uma enciclopédia. Isso elas podem pesquisar a hora que elas quiserem. Elas vêm buscando conexão. É isso que faz a diferença dentro da nossa produção de conteúdo. Elas querem conectar a pessoa, especialmente na psicologia. A pessoa precisa conectar com você, caso contrário, ela não vai se sentir à vontade para falar com você a respeito da vida dela.
Até a nossa imagem conecta mais ou menos com as pessoas. Eu tenho uma psico do BDP, foi muito engraçado esse dia, ela me mandou e nem ela acreditava. Uma paciente agendou com ela, tal, e aí ela pediu, né, como é que tu chegou até mim, tal, veio das redes sociais. E aí ela disse, quando eu precisei de uma psicóloga, eu comecei a pesquisar algumas, e aí eu achava o nome, vinha procurar aqui nas redes sociais para ver a foto. E aí eu fui olhando todas as fotos e pensando, será que eu consigo chorar na frente dessa pessoa? E quando eu cheguei na tua foto, eu senti que sim, que na tua frente eu conseguia chorar. Olha que louco, gente. Você entende o tamanho da conexão que tem que existir? Então, o nosso conteúdo ele tem que estar conectado com isso. Aí entra a pessoa lá com aquele conteúdo distante, só teoria, 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 aquilo exala Google, assim, tragédia total. E aí isso faz como? Isso gera conexão como? Não gera conexão. Um outro ponto importante, o conteúdo de valor ele conversa com a dor. Ou com um desejo muito grande da audiência. Uma dor, ou com um desejo muito grande da audiência. Você precisa conhecer as dores do teu público-alvo. Quando eu falo audiência, quando eu falo persona, é tudo o público-alvo, tá, gente? As pessoas que você quer atingir através do conteúdo que você traz. Você precisa conhecer as dores dessas pessoas, caso contrário, você não vai falar com elas. Você vai falar aleatório, você vai falar geral. E não é sobre o que você acha, é sobre o que a tua audiência precisa. Simples assim. Então, entenda o que essa audiência precisa. E você pode pesquisar isso, você pode criar formulário, você pode fazer caixinha de pergunta, você pode fazer enquete. Tudo isso dentro da tua própria mídia, você consegue fazer. E aí você conhece melhor a tua audiência. E aí você produz de forma mais assertiva. Por exemplo, sempre que a gente abre a jornada, e quando as pessoas fazem as inscrições e tal, a gente manda um formulário para cada uma de vocês responder. Claro que algumas não respondem, mas uma boa parte sim, e é muito bom. E é natural que algumas pessoas não respondam, tá tudo bem. Mas tudo aquilo que vem me dá clareza de quais são os maiores medos, as maiores inseguranças, as maiores preocupações de cada uma das psicos que vai estar junto comigo na jornada. Sabe por quê? Porque eu consigo produzir ainda melhor o meu conteúdo, entendendo quais são as maiores dores. Porque aí, de repente, vou eu lá falar das dores que eu acho, mas não são as dores que vocês têm. Então não faz sentido, eu não vou gastar o teu tempo e o meu tempo à toa. Então nós vamos investir o nosso tempo de forma assertiva, e aí eu entendo o que você precisa. E aí eu procuro trazer exatamente aquilo que você precisa da melhor maneira possível. É exatamente isso que a gente também precisa trazer dentro da nossa produção de conteúdo. É a pessoa sentir que você escreveu para ela, que você gravou aquele vídeo para ela, que se você fez uma brincadeira no Reels, que aquela brincadeira é para ela. Entende a ideia? Isso faz com que a pessoa tenha a sensação real de que aquilo é um conteúdo de valor.